leitura de hoje, a história é muito boa aqui, Malala, e tem essa daqui, o faraó e o homem dos figos, Ilan Brema. Então vamos lá, o que traz aqui essa história para a leitura de hoje? Vamos lá. Num pequeno vilarejo próximo ao Palácio Real, um simples e humilde comerciante tentava ganhar a vida honestamente. Ele vendia tecidos aos camponeses, seu lucro era mínimo e a fome sempre o espreitava. Ao final do dia, tal homem retornava ao seu casebre e lá reencontrava sua amada figueira, uma árvore que lhe dava sombra e alguns figos no verão. Esses frutos amainavam o sofrimento de se alimentar apenas de pão. No inverno especialmente rigoroso, o pobre comerciante, cansado e faminto, voltou um dia ao lar e, para o seu espanto, encontrou a figueira carregada com 10 suculentos e enormes figos. Abençoado seja Amon-Ra, Deus Sol, que produziu esse milagre, disse o homem boquiaberto diante da imagem. A vontade que tinha era de arrancar tudo e comer sem pestanejar a farta e milagrosa aparição. Porém, pensando um pouco mais, decidiu pedir a um vizinho aprendiz de escriba que interpretasse aquele acontecimento. Os escribas pertenciam a um grupo privilegiado no Antigo Egito. Eram respeitados por todos, já que faziam parte de uma minoria que sabia usar e interpretar os hieróglifos, forma de escrita da época. A grande maioria do povo não sabia ler nem escrever. Estimado vizinho, posso lhe pedir um conselho? Perguntou o comerciante, interrompendo o estudo do escriba. Diga o que quer, ele respondeu, com ar de cansaço. Depois de ouvir o relato, milagroso aparecimento dos figos, o escriba se animou. Pegou uma caixa com areia e começou a remexê-la com uma vareta. Queria ler o futuro do pobre homem. Vejo que algo vai ocorrer na sua vida daqui a 10 dias, disse o escriba. Como assim? Perguntou curioso o comerciante. O escriba pronunciava fórmulas mágicas, olhava para o céu, para o comerciante e parava a sua caixa de areia toda removida. Preste atenção, a partir de amanhã você levará todo dia ao grande faraó um dos seus suculentos figos. Assim fará por 10 dias, até os figos acabarem. O comerciante murchou com o pedido do escriba. Estava morto de fome e a última coisa que queria era se desfazer daqueles maravilhosos frutos. E depois, o que faço? No 10º dia, sua vida mudará para sempre, concluiu o escriba. Sem mais nada a acrescentar, ele pediu que o vizinho se retirasse. Antes de fazê-lo, o pobre homem presenteou-o com um tecido. No caminho de volta para casa, decidiu acatar os desígnios divinos. Faria exatamente como o escriba mandara. O grande faraó ficava em Tebas, no seu suntuoso palácio. Todas as manhãs, ao nascer do sol, o soberano sentava no seu deslumbrante trono, cercado de empregados, soldados e conselheiros, e lá ouvia todos aqueles que tivessem queixas ou pedidos a fazer. Não havia distinção entre os pobres e os ricos. Todos podiam ter uma audiência com o Deus vivo na terra. A imagem, a ilustração, eu acho bem legal. Na manhã seguinte ao encontro com o escriba, antes de o sol aparecer, o comerciante já estava a caminho do palácio, que
Queria ser o primeiro da fila e entregar logo o figo que carregava consigo. Porém, ao chegar, constatou que já viu uma multidão aguardando a audiência real. Foram mais de 3 horas de espera na fila. Descobriu com certo temor que algumas vezes o faraó se irritava com os pedidos e queixas e mandava os soldados chicotearem seu autor. Finalmente, o comerciante foi convocado a comparecer na frente do faraó. Ao entrar na sala real, jogou-se ao chão, tocou a testa com a mão direita e a orelha com a esquerda. E em seguida levantou o figo bem alto. Meu amado faraó, permita-me humildemente oferecer-lhe este figo. O faraó, que desejava ardentemente frutas frescas, arqueou-se para a frente, visualizou o apetitoso fruto e perguntou: como conseguiu esse figo em pleno inverno? O comerciante não podia acreditar que estava ouvindo a voz do faraó, ainda por cima dirigida a ele. Foi um prodígio de Amon-Ra, majestade. O faraó pediu que um empregado pegasse o fruto e o provou ali mesmo, diante de todos. Foi uma explosão de doçura na boca real. Nunca provei fruto mais saboroso. Há mais? Tenho mais 9. Se vossa majestade permitir, vou trazer um por dia, disse o comerciante com o nariz encostado no chão. Claro que permito, entusiasmou-se o soberano. E para mostrar minha gratidão, Ansabe, o intendente do palácio, apareceu na hora na frente do faraó. Dê a esse homem 50 moedas de ouro e 4 rolos de linho puro. Ansabe correu para realizar o desejo real. O comerciante agradeceu ao faraó e se retirou do salão, ainda de cabeça baixa. No caminho de volta, ele não se continha de felicidade. Parou no mercado e comprou comida como nunca. Preparou um belo jantar e convidou o homem escriba para compartilhar o banquete. Os 3 próximos figos foram ainda mais bem recompensados com ouro, tecidos, camelos e terras. Entretanto, cada vez que Ansabe era obrigado a presentear o homem, sua inveja aumentava. Ele não se conformava que aquele miserável comerciante pudesse ter ficado tão rico e ele não. Depois da 7ª entrega do figo ao faraó, Ansabe conseguiu o comerciante até sua nova casa, seguiu, né? Ao vê-la, a inveja do intendente chegou a níveis insuportáveis e ele decidiu agir. Bateu na porta e aguardou. Ansabe, você por aqui, o que deseja? Perguntou o comerciante. Queria lhe dar um conselho, disse o inescrupuloso intendente. Ansabe entrou na casa, sentou-se e disse o seguinte: estou aqui porque gosto do senhor e percebo que o faraó também tem alta estima. Aliás, não parar de falar no senhor, no entanto, algo me preocupa muito. O que é? Diga logo, quase implorou o comerciante. Ouviu uma conversa do faraó com um dos seus conselheiros. Ele disse que gosta muito do senhor, mas não suporta o cheiro da sua boca. Seu hálito está incomodando o grande soberano, concluiu Ansabe, com um olhar maléfico. O comerciante tentou sentir o próprio hálito assoprando na mão e cheirando. Estava completamente constrangido. Antes de Ansabe ir-se, disse: deve ser o alho que eu tenho colocado na carne. Pode deixar que amanhã darei um jeito nisso. Adeus e muito obrigado. No dia seguinte, o comerciante estava na frente do faraó com um pano de linho tampando a boca e o nariz. O soberano achou aquilo muito estranho, mas comeu o 8º figo e dispensou o homem outra vez com muitas riquezas. Quando Ansabe voltou ao salão real, o faraó perguntou:
Por que aquele homem estava com a boca e o nariz tampados? Vou me informar e já retorno, majestade, ele disse. O invejoso intendente fingiu que foi atrás do comerciante, voltou até o faraó e disse: descobri o motivo do uso do pano, mas temo pela reação de vossa majestade. Diga, ora, ordeno-lhe. Enfureceu-se o faraó. Aquele homem está usando um pano na boca e no nariz porque não suporta o hálito de vossa majestade, disse Ansabe. O faraó se levantou do trono e trovejou. O quê? Infâmia! Sou um Deus vivo na terra, a luz do Egito. Como aquele miserável se atreve a tal injúria? O intendente não se continha de alegria. Seu plano tinha dado certo. O comerciante estava condenado. Mas, de repente, o faraó se acalmou, respirou fundo e disse: amanhã receberei aquele que não gosta do meu cheiro e lhe darei uma grande recompensa. Ansabe não soube interpretar aquilo. Como assim recompensa? Seria aqueles figos tão extraordinários? Imagens. No dia seguinte, novamente o comerciante apareceu com um pano branco tampando a boca e nariz. O faraó deliciou-se com o nono figo e disse: você não sabe a felicidade que me dá comer seus figos, por isso hoje vou recompensá-lo mais do que nunca do que nos outros dias. O faraó chamou o escriba, pediu um papel e de próprio punho escreveu algo. Selou o bilhete e o estendeu para um empregado entregar ao homem dos figos. Então disse: no meio da tarde, vá até o tesoureiro real e lhe entregue esta mensagem. Você terá o que merece. O intendente não podia acreditar no que tinha acabado de presenciar. Suas entranhas se reviravam com uma raiva intensa. Todos sabiam que ir até o tesoureiro real significava ganhar uma fortuna. Não suportando a ideia de vê-lo mais rico ainda, Ansabe foi até seu quarto e pegou um saco com 150 moedas de ouro, toda a sua poupança, e foi em direção à casa do homem de figos. Tenho algo para lhe contar, disse Ansabe, já sentado à frente do comerciante. Pois conte. Já provou que é um grande amigo, respondeu o homem. Sei que está escrito nesse bilhete do faraó. Ele manda o tesoureiro lhe dar 150 moedas de ouro. Como sei que o senhor está cansado, decidi ajudá-lo. Eu mesmo lhe dou as 150 moedas de ouro, disse colocando em cima da mesa o saco com o dinheiro. Em troca, o senhor me dá o bilhete e eu retiro o dinheiro equivalente. Assim não precisa sair de casa. O homem dos figos acreditou cegamente nas palavras de Ansabe, passou-lhe o bilhete real e agradeceu novamente por tão estimada ajuda. O intendente voltou saltitando ao palácio. Agora as coisas estavam em seu devido lugar. Ao entrar na sala do tesoureiro real, foi recebido com respeito e curiosidade. O que o traz aqui, meu caro Ansabe? Perguntou o tesoureiro. Com um sorriso estampado no rosto, o intendente estendeu-lhe o bilhete real selado e disse: o faraó mandou entregar-lhe isto. O tesoureiro quebrou o selo, leu a mensagem, franziu a testa e chamou rapidamente 2 soldados. No 10º dia, o homem dos figos apareceu com o último e maior fruto. O pano continuava tampando sua boca e seu nariz. Ao vê-lo, o faraó ficou atônito. Levantou-se do trono e gritou: o que está acontecendo? Ansabe, onde está você? O intendente não respondeu. O comerciante não sabia o que estava se passando. De repente, o tesoureiro apareceu com 2 soldados atrás dele, um dos quais carregava um saco. Tesoureiro? Gritou o faraó. Não recebeu minha mensagem? Sim, claro, majestade, respondeu ele com medo. Então, por que não cumpriu minhas ordens? Perguntou o soberano, olhando para o homem dos figos. O tesoureiro parecia confuso. Olhou o saco carregado por um dos soldados e disse: recebi seu bilhete ontem. Quando o abri, li o seguinte: sem demora, chame os soldados e corte a cabeça de quem lhe entregou esta mensagem. Amanhã quero ver o resultado. Ao acabar de falar, o tesoureiro mandou de um dos seus soldados tirasse o que havia no saco.
Para espanto de todos, no chão da sala real caiu a cabeça de Ansabe. Um frio percorreu a espinha do homem dos figos, que ajoelhado observava aquela cabeça encarando-o. O faraó ficou em silêncio e começou a perceber o que havia ocorrido. Mandou que interrogasse o comerciante, que revelou toda a história. Quem pratica o mal muitas vezes perde a cabeça, disse o faraó depois de ouvir tudo. Agora que descobrimos que nem eu nem você temos mau hálito, vamos dividir seu último figo? E pela primeira vez naqueles 10 dias, o comerciante ficou à frente com todo o poderoso faraó do Egito. Eles dividiram o fruto e, como recompensa final, o homem ganhou o emprego de intendente do palácio. Legal, né? Até a próxima!